Você sente que o crime compensa e que os poderosos são intocáveis? Hoje vamos revelar por que essa é a maior ilusão da nossa história. Há um tribunal que não se vende e um leme que nunca foi abandonado. Antes que o primeiro átomo de poeira se assentasse para formar o que chamamos de lar, um plano já estava em curso. Para quem caminha pelas ruas barulhentas do século XXI, a sensação é de um naufrágio eminente. Olhe ao seu redor. O que você vê? Uma engrenagem perfeita ou um motor em chamas? Sentimos o peso da impunidade, o toque frio da ganância, a vertigem de um mundo que parece estar perdido, sem freio e sem piloto. A pergunta que ecoa nas madrugadas de angústia é uma só: estamos sozinhos em um planeta à deriva? A Terra está nas mãos dos malfeitores? Será que estamos enganados? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Se Ele estiver vendo, estará tomando providências? Quantas dúvidas! O que você pensa sobre isso? A Terra tem jeito ou está tudo perdido? Eu quero saber a sua opinião. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele amigo revoltado. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Estamos vivendo tempos de caos. Parece que o mal, a imoralidade e a violência estão ganhando. Aparentemente, o planeta é terra de ninguém. Quem pode mais, chora menos. Parece de fato que Deus não existe, não está vendo. Essa percepção de abandono nasce da nossa visão limitada. O ser humano, mergulhado na linearidade do tempo físico, interpreta o intervalo de uma vida como a totalidade da existência. O caos que testemunhamos não é ausência de ordem, mas a complexidade de uma engrenagem que nossos sentidos ainda não conseguem decifrar. O silêncio divino, tantas vezes confundido com indiferença, é, na verdade, o respeito absoluto às leis que regem a semeadura e a colheita, o caos e efeito, a causa e o efeito, o livre-arbítrio. Na era da informação instantânea, somos bombardeados por uma estética do desastre. A ciência política chama isso de anomalia social, onde as normas parecem perder o valor. Mas, sob a lente da espiritualidade, o que chamamos de desgoverno é apenas a superfície de um oceano profundo. Se a Terra fosse um navio abandonado, ele já teria se estilhaçado contra os asteroides ou se extinguido em sua própria atmosfera. E aqui nem seria um navio, né? Seria uma nave abandonada. Por que então o equilíbrio persiste? Você tem uma opinião sobre isso? Deixe nos comentários. A história oficial fala de reis, presidentes, ditadores, mas os registros do invisível revelam uma estrutura de poder que transcende fronteiras das nações. Existe um governo central, uma assembleia de mentes tão vastas que a sua compreensão foge ao nosso alcance atual. A direção dos fenômenos do nosso sistema está sob responsabilidade de uma comunidade de espíritos puros e elevados, escolhidos por Deus. Dessa comunidade, Jesus é um dos membros. Eles se reuniram perto da terra apenas 2 vezes.
A primeira na formação do planeta e a segunda quando foi decidida a vinda de Jesus à Terra. Jesus conta com grandes espíritos para cuidar do nosso planeta. Entrevista com Francisco Cândido Xavier para a Legião da Boa Vontade em 1954, foi feita a seguinte pergunta: poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio? E Chico Xavier responde: Emmanuel nos diz que um estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história no espaço e no tempo, que de imediato não podemos realizar, mas garante que se trata de uma entidade de elevada hierarquia no plano espiritual. É um assessor que serve nos trabalhos de execução do plano divino, confiados a nosso Senhor Jesus Cristo para a realização do progresso da Terra em geral. Antúlio é um assessor de elevadíssima hierarquia que serve diretamente ao plano divino confiado a Jesus Cristo. Imagine uma rede de apoio que coordena não apenas a evolução espiritual, mas a própria biologia e geologia do planeta. Jesus é apresentado aqui como o governador da Terra, alguém que não dorme em serviço, auxiliado por ministros e instrutores que organizam o progresso humano, do qual nós não conseguimos imaginar. A ciência moderna, através da teoria do caos e da sintropia, sugere que sistemas complexos tendem a uma organização interna, mesmo quando parecem desordenados. O que a física chama de constantes universais, as leis finalmente ajustadas para que a vida exista, a espiritualidade chama isso de planejamento divino, onde o cientista vê uma lei física imutável, o espiritualista vê a mão de um ministro de alto cumprimento servindo a uma ordem superior. E você, como vê tudo isso? Gostaria de ler o seu comentário. Como sabemos disso? De onde vêm esses relatos que desafiam a lógica materialista? A resposta reside em uma espécie de memória viva do universo. Humberto de Campos, autor espiritual do livro que eu mostro a capa aqui no vídeo, Psicografia de Chico Xavier, ele acessa essas memórias, essa memória espiritual, para trazer informações confiáveis. Existem registros na história de cada um de nós e da história da humanidade e de suas experiências. Esses registros contêm memórias coletivas, ensinamentos preservados e experiências de espíritos que viveram no passado. E o espírito Emmanuel, mentor do Chico, esclarece que os dados trazidos por autores espirituais como Humberto de Campos não são ficções, mas colhidos nas tradições do mundo espiritual. É o que alguns filósofos chamam de akasha, ou inconsciente coletivo, mas aqui descrito como uma base de dados real e acessível para aqueles que trabalham em prol da humanidade sofredora. No período em que essas obras foram escritas, e aqui eu estou usando o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o livro A Caminho da Luz, meados do século XX, o mundo saía de guerras mundiais, estava polarizado na Guerra Fria, o pessimismo era regra, a revelação que existe uma equipe de socorro invisível trabalhando sem descanso serviu para um contraponto espiritual à destruição atômica e ao niilismo. E esses livros
de uma envergadura iguais aos trazidos por Chico Xavier, pela qualidade espiritual dos que psicografam, servem tranquilamente para os tempos atuais. O que te parece? Deixe seu comentário e aproveite para deixar o like, porque eu estou achando que daqui a pouco você sai e esquece de deixar o like. Houve um momento entre os anos de 1375 e 1400 que o governador da terra decidiu olhar de perto para a sua semente. E o que ele encontrou nos corredores do tempo? Jesus chama seu ministro que cuida dos problemas sociológicos da terra, Eliú. Meu coração se enche de profunda amargura. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Jesus, periodicamente, vem até o planeta, vem nos visitar e vê se estamos colocando em prática o que ele ensinou. Nesta visita periódica, Jesus buscou o ninho doce do seu evangelho, procurando os vestígios da obra de Francisco de Assis. E em vez disso, ele encontrou a luta fraticida, comparando a violência humana com um polvo de infinitos tentáculos que destroem a paz. A tristeza do governador não é fraqueza, mas é constatação de que seus ensinos trazem a lição, mas nós a mantemos apenas no intelecto, sem deixá-las descer ao coração. A metáfora de Caim é dolorosamente atual. Vivemos a loucura do ódio, as redes sociais, os conflitos geopolíticos. A ciência social explica o conflito como disputa por recursos. A espiritualidade explica como a embriaguez da autoridade e da ambição. Estamos usando as ferramentas do progresso para aprimorar a arte de aniquilar o próximo. Tenho certeza de que, se você ficou comigo até aqui, é porque concorda que o conteúdo é bom. Me ajuda a levar para mais pessoas, fazendo comentários, dando like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Conto muito com a sua ajuda. Mas o plano não foi abortado. Se o velho mundo estava mergulhado em sombras, um novo cenário estava sendo preparado no plano invisível. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha. O Brasil tem uma missão especial de levar adiante valores espirituais e morais. A verdadeira força que sustenta essa missão vem do plano espiritual. O texto revela um planejamento estratégico milenar. O ministro Eliú reencarnou como infante de Sagres em 1394 para instalar uma escola naval e tornar o mundo menor, unindo o velho ao novo mundo. O Brasil tem uma missão especial de espiritualização, ou seja, de levar adiante valores espirituais e morais. Parece brincadeira, né? Mas não é. A verdadeira força que sustenta essa missão vem do mundo espiritual, onde planos e orientações para que o Brasil seja a pátria do Evangelho já estão sendo preparados de há muito tempo. Claro que nós podemos atrapalhar e atrasar essa missão, mas ela vai acontecer, com ou sem a nossa ajuda. Nós estamos sendo convidados por Jesus para participar dessa missão, mas temos liberdade de dizer que não. E, infelizmente, temos liberdade, inclusive, de atrapalhar.
Mas ela vai acontecer, porque essa missão foi traçada na espiritualidade por Jesus. Então vai acontecer. E aqui reside a grande revelação. Além das reuniões para a criação do planeta e para a vinda de Jesus, houve uma terceira reunião dessa comunidade de potências angélicas. E no livro A Caminho da Luz, ele diz que vai ocorrer. Não se sabe se já ocorreu, ou se ainda, ou quando será, enfim, isso não é dito. Mas ele diz que será na atmosfera terrestre, aqui perto. Nós lemos no livro que desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo, que resultará desse conclave dos anjos do infinito, Deus o sabe. Nas grandes transições dos séculos que passam, aguardaremos o seu amor e a sua misericórdia. O grande objetivo dessa nova reunião é decidir novamente os destinos de todos nós nessa transição para uma nova era. E aqui que fique claro, muitos, ao morrer, não voltam para cá. O caos que vemos na TV, nas mídias, na janela da nossa casa, não é o fim, é um parto. Se Deus permite o absurdo dos poderosos, é para que a dor abrevie a nossa compreensão das leis divinas. O mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor nos planos das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. A Terra não está desgovernada. Ela está sendo limpa. E enquanto ditadores acreditam que o mundo está em suas mãos, uma assembleia de anjos decide o próximo passo da nossa evolução. Alguns de nós permanecerão, outros serão recambiados para outros sistemas, conforme a sua sintonia. A pergunta final não é o que Jesus fará pela terra, mas o que ele encontraria se entrasse hoje em sua casa. O que ele encontraria se entrasse hoje no seu coração, nos seus pensamentos. O que ele encontraria ali? A bênção divina já está presente na luz e no pão. O governo existe. A rede de apoio é de altíssimo nível. Faça a sua parte. Mantenha a confiança. O governador do planeta nunca dormiu. E ele acaba de assumir o leme para a manobra final. Peço que você me ajude com o canal, deixando seu like, sua inscrição. Bom ter você aqui e até!